Aula 8 de banco de dados. Para que a gente possa testar agora e começar a fazer umas queries um pouco mais complexas, foi montado um diagrama com mais tabelas e com alguns relacionamentos de chave duplas, né, que nós vamos ver agora. Esse aqui seria o diagrama que nós vamos utilizar. Então nós temos ali a tabela de estado, que tem o código do estado, o nome do estado e o nome de uma filial. Por quê? Um estado poderá ter apenas uma filial, essa é a regra. Então por isso que foi colocado o nome da filial dentro da tabela de estado e não criado uma tabela especial que seria a TB filial. Porque não tem sentido se é uma filial somente por estado, então automaticamente incluímos na tabela de estado. Cada estado possui um conjunto de funcionários. Esses funcionários, por sua vez, são o quê? São pessoas. Então, nós temos a tabela de TB pessoa. A ideia da tabela TB pessoa é que ela congregue todo e qualquer tipo de pessoa, seja ele um cliente, seja um fornecedor, seja ele um funcionário. Então, todos os dados relativos a uma pessoa estariam na tabela TB pessoa. A lista é bastante sucinta, bastante simples, né? Mas podemos acrescentar mais dados posteriormente. Então, nós temos ali uma relação de 1 para 1, onde uma pessoa poderá ser um funcionário e um funcionário poderá ser apenas uma pessoa, né? Ou seja, não tem como uma pessoa ser 2 funcionários ou um funcionário ser 2 pessoas. Então, uma relação de 1 para 1. Cada funcionário poderá ter um conjunto de dependentes, ou seja, nós temos ali a TB dependentes, onde eu tenho o ID dependente, que é um número sequencial para cada dependente. Eu tenho o ID do funcionário, que é uma chave estrangeira que aponta para a TB funcionário. E o nome do dependente, certo? Temos também ali a TB ordem serviço. O que é a TB ordem serviço? A TB ordem serviço é como nós estamos trabalhando com uma empresa, essa empresa, toda vez que ela for executar um serviço em algum lugar, vamos supor que seja uma empresa de serviços de manutenção predial, industrial, ou seja, ela executa um conjunto de serviços. Para cada serviço, ela utiliza um conjunto de funcionários. Por isso que nós temos ali a TB ordem serviço funcionário, aonde aponta para quem? Aponta para a TB funcionário e para a TB ordem de serviço. Ali está dizendo que uma ordem de serviço poderá utilizar vários funcionários. Um funcionário poderá participar de várias ordens de serviço. Vinculada também a TB ordem de serviço, eu tenho quais os serviços que serão prestados. Então eu tenho a TB ordem serviço, que me diz qual a ordem de serviço e qual o serviço que será prestado naquela ordem de serviço. Vinculado ao serviço, eu sei também quais os produtos necessários para a execução daquele serviço. Imagine o seguinte, eu vou fazer uma limpeza. Se eu for fazer uma limpeza, eu preciso de detergente, água sanitária, esponja, né? Todos esses dados, então, ali estão vinculados. Cada serviço, ele possui também o índice de insalubridade, que é o percentual de insalubridade. O que vem a ser insalubridade? Por exemplo, se um funcionário for limpar um banheiro, é considerado uma das maiores insalubridades que nós temos. Ou seja, é dado 40% em cima do salário dele para que ele efetue esse tipo de serviço. Se ele vai fazer um outro, vamos supor, se for uma auxiliar de cozinha, a insalubridade é 20%. Por quê? Porque ela não mexe com produtos químicos, ela não mexe com vasos sanitários, né? Então, por isso o percentual é menor. Ok? Então, baseado nessas especificações, foi criado um conjunto de questões para que nós possamos resolver. Então, primeiramente, quantas pessoas estão cadastradas na TB pessoa? Eu quero saber quantas pessoas nós temos na tabela de pessoas. Bem, eu criei esse banco de dados de teste, certo? Já está populados. Vocês vão poder pegar o script que já está, eu vou deixar um link para que seja baixado. O script vai criar as tabelas, vai inserir os dados para que a gente possa realmente testar. Os dados serão os mesmos que eu irei testar agora. Então, voltando à pergunta lá.
A pergunta diz o seguinte: quantas pessoas estão cadastradas na TB Pessoa? Essa é uma extremamente simples da gente resolver. Vamos lá. Select count asterisco from TB Pessoa. Isso aqui eu tenho lá 6 pessoas. Ah, vou listar o nome das pessoas. Não foi solicitado isso. Foi solicitado o quê? Quantas pessoas estão cadastradas? Aquele select resolve o nosso problema. Vamos à segunda questão. Quantos funcionários a empresa possui? Bem, analisando o diagrama, sempre olhando o diagrama, certo? Vamos lá, olhando da seguinte maneira. Eu tenho a tabela de funcionário, então se eu quero saber quantos funcionários tem a empresa, eu não vou olhar para a tabela de pessoa, eu tenho que contar na tabela de funcionário. Então é só dar um select count em cima dele. Vamos lá. Select count asterisco from TB funcionário, certo? Então eu tenho 3 funcionários. Se eu tinha 6 pessoas, 3 dessas pessoas são funcionários. Jamais, por eu ter um relacionamento de pessoa com funcionário, o que eu posso ter é todas as pessoas serem meus funcionários. Mas jamais eu terei mais funcionários do que pessoas. Próxima questão. Quantas pessoas não são funcionários? Essa situação se resolve, nós podemos resolver de várias maneiras. Uma delas é contar quantas pessoas, né? Fazer um select no número de pessoas, fazendo da seguinte maneira: where, certo? 0 seja igual a select count asterisco from TB funcionário. Aqui eu vou listar as pessoas, né, que eu quero contar, TB pessoa. Eu vou botar um alias. Lembra do que é o alias? O alias nada mais é que um apelido. Aí, where b.cd funcionário, ID funcionário, né? ID funcionário é igual a a.id pessoa. Porque eu tenho que lembrar o seguinte: mesmo que os nomes sejam diferentes dos campos, os conteúdos são os mesmos. Por quê? O ID pessoa referencia-se a um ID funcionário. Ou seja, um funcionário deverá ser uma pessoa. E uma pessoa poderá ser um funcionário. Se eu fizer dessa maneira, eu estou dizendo assim, conta lá na tabela de pessoa todas as pessoas que não estejam na tabela de funcionários. Então, se eu executar aqui, vai me dar 3. Por quê? Eu tinha 6 funcionários, 6 pessoas, e tinha 3 funcionários. 6 menos 3, 3. Resolvemos. Essa é uma das maneiras da gente resolver. Liste a quantidade de funcionários por filial. Bem, eu quero saber quantos funcionários eu tenho numa filial. Vamos olhar o diagrama. Lá no diagrama eu tenho a TB funcionário. Na TB funcionário eu tenho CD filial, que a CD filial é uma FK para TB estado, onde eu tenho o nome da filial. Então, poderia pegar pelo código da filial? Posso. Só que o código da filial, na verdade, é o código do estado. Então vai aparecer RS. Eu não quero que apareça o nome do estado ou a sigla do estado. Eu quero o nome da filial. Então eu tenho que fazer um relacionamento entre a TB funcionário e a TB estado. Relacionando o quê? Que a CD filial seja igual a CD estado para que eu possa obter a NM filial. Então vamos lá. Eu quero listar, então, select, toda vez que eu quero listar, NM filial, eu quero o nome da filial, certo? E quero também contar, count, contar quantos tem na filial. From, então vai vir da TB funcionário a, vírgula, TB estado B. Se eu tenho 2 tabelas, eu vou ter uma cláusula where, porque eu tenho que fazer uma ligação. Então eu tenho a b.cd estado, porque é onde eu vou buscar, né? Igual a a.cd filial. Logo, lembre-se,
Não necessariamente precisa ter o mesmo nome, mas a gente sabe que tem uma referência entre a CD filial e a CD estado. Coloquei. Lembre-se sempre da regra. Uma vez que eu tenha count com mais campos, eu sou obrigado a utilizar um group by. Group by, então, pelos todos os campos que não façam parte dos meus contadores, dos meus somadores. NM filial. Então agora eu tenho a filial e vou ter o contador. Vamos executar. O que aconteceu? Caxias eu tenho 2, Cotia eu tenho 1. Ok? Então eu tenho a quantidade de elementos. Só que preste atenção numa seguinte situação. Se eu der select asterisco from TB estado, certo? Vamos melhorar. Ao invés de botar asterisco, eu vou botar NM filial. From TB estado, executando, eu tenho Ilhabela. Ué, mas então por que não apareceu aqui? Porque não existe relacionamento entre um funcionário e a TB estado que utilize Ilhabela. Então não vai listar. Poderia ser considerado um erro, mas foi solicitado que a quantidade de filiais, né, no caso, a quantidade de funcionários que eu tenho por filial. Se vocês fossem aplicar essa condição aqui, essa query, eu diria que está errado, porque não me listou a quantidade de funcionários de todas as filiais. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou fazer isso aqui, só que ao invés de eu fazer um join, eu vou fazer uma subquery. De que maneira? Select count asterisco from TB funcionário. Aqui eu vou chamar a TB estado de A, né? E a TB funcionário eu vou chamar de B. Where b.cd filial seja igual a a.cd estado. E vou dar aqui, chamar de num funcionários. Certo? Vamos reduzir aqui para a gente poder enxergar melhor a query. Então, o que eu fiz? Eu coloquei select nm filial, fiz uma subquery from de uma tabela. O que vai acontecer? Cada vez que ele executar, ele listar o registro, nós vimos que quando eu dou select nm filial from tb estado, Ilhabela aparece. Então eu só estou dizendo, para cada filial que eu listar ali, vá lá na tabela de filiais e me conte quantos funcionários tem. Então, se eu executar dessa forma, olha lá, Ilhabela apareceu com 0. Então, a query correta seria esta aqui. Porém, pode-se considerar o seguinte, toda e qualquer filial que não apareça, né, ela terá o quê? Terá um valor zerado, ou seja, quer dizer que não tem funcionários. Ok? Próxima aula nós continuamos então as próximas questões.